muito obrigado por terem aceitado o convite para estarmos aqui um bocadinho à conversa. Obrigado, Sara, André, Luísa, Paulo. E, de facto, estas conversas foram impulsionadas pela exposição que aconteceu há 2 anos, que tratava do tema da espera. E, neste sentido, foi lançada uma pergunta. Esta pergunta tem sido repetida nestas 4 sessões, e eu acho que é um bom mote para também abrir aqui o espaço de conversa. A Luísa, a Sara e o André responderam a essa pergunta na altura da exposição, porque participaram na exposição. O Paulo será agora, irá tentar dar o seu melhor aqui. Mas a pergunta era a espera e expectativa, qual é a urgência de esperar? Eu lançava de novo a questão, não sei, talvez para a Luísa. Pode ser, Luísa? Pode ser. Tu, na altura, eu posso relembrar, tu disseste, respondeste e disseste que na espera há abertura a que sejamos encontrados. A tua resposta foi muito poética, e essa coisa de ficarmos à espera de sermos encontrados, queres falar um pouco sobre isso? Sim, eu desde a faculdade acho eu que tenho trabalhos cujo título é espera, ou é escuta. Eu ligo isso a querer ver. Ver leva muito tempo, as coisas levam o seu tempo. A espera pode ser um tempo de cultivo, não é? Um tempo de cultura. Também a ideia de que nós temos sempre a tentar injetar atividade, ação. É mais fácil, ou costuma ser mais confortável nós sermos um agente ativo, mas há muitas coisas em que o que nos é pedido é que sejamos passivos. No processo criativo também há alturas desse género. É esperar para encontrar, não é preciso escavacar muito ou esbracejar muito. É um espaço também de uma certa intencionalidade, mas que é numa retenção, em contraponto com a maioria das vezes em que somos impelidos ou nos impelimos a nós próprios para outra coisa, não é? Pronto, nesse sentido, eu acho que é sempre um tempo essencial. Obrigado. Nada. Sara, André. Dizer qualquer coisa. É que eu fui ler, por curiosidade, já não me lembrava o que é que tínhamos respondido, e parecia que tu sabias que íamos atravessar isto durante este ano, não é? Não sabia, não. É assim, super premonitória a pergunta, e a nossa resposta também parecia que nós já estávamos a antecipar. Sim, sim. Mas também tem a ver com a nossa atitude, não é? Nós como aquele ditado, não sei, nós temos que foi um amigo que nos disse, mas alguém nos disse também que tinha sido o Woody Allen a dizer que é "Life is what happens while you're making plans", e nós deixamos as coisas andarem, as coisas rolarem. Sabemos lá que há um ano atrás que íamos estar assim nesta situação, ou que tantas outras coisas. Já agora, qual foi a vossa resposta? Eu agora não consigo dizer exatamente, mas é que nós tentamos não ter expectativas e simplesmente receber os estímulos viver o que vai acontecendo, e neste caso normalmente nós estamos sempre um bocadinho a pensar que não temos tempo estamos sempre com muito trabalho, e tentamos aproveitar, então, já que para tudo, então deixar-nos levar portanto vem muito de encontro à resposta que demos, não é? Sim, eu reti também, aquilo que retive foi isso que vocês disseram, a Sara, que é a citação da frase de que a vida acontece quando não está, ou enquanto estás a fazer planos. Ou seja, é como se estivesse sempre a fazer planos e de repente tudo ocorre, ou somos encontrados, como diz a Luísa. As respostas foram muito curiosas, algumas muito coincidentes, outras bastante descoincidentes,
Paulo, passava Não, eu estava aqui entusiasmado a ouvir-vos e a sublinhar aí alguma, e a pensar para mim em algumas coisas tão importantes que estão a dizer. Uma que a Luísa sublinhava, que é uma espécie de contrabalança a um ativismo exagerado, não é? Ou seja, esta ideia de que a nossa relação com o mundo, com a vida, tem de ser de ação, 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 fazer, 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 não é? Há tanto que passa ao lado, precisamente porque não o fizemos, ou não foi feito por nós, ou então foi contra os planos, como dizia depois agora a Sara e o André, que nós tínhamos feito. Há um lado de vulnerabilidade que eu gosto muitas vezes de sublinhar em relação ao humano, que se opõe a uma ideia às vezes iluminista do homem, não é? Ou seja, esta ideia racional em que tudo está controlado, ou que nós podemos controlar tudo, e que este tempo ajudou também ajudou a perceber esta fragilidade que nos obrigou a suspender às vezes outros planos ou tantas coisas e dar atenção a outras que não daríamos. E portanto esta noção que vocês sublinharam e que eu julgo que muitos artistas nos ajudam a compreender, a mim interessa muito também do ponto de vista da prática filosófica ou até da curadoria, que é uma espécie de esperar sem esperar, porque às vezes há uma espera também demasiado ativa, não é? Ou seja, nós esperamos que isto aconteça ou queremos que uma coisa aconteça, e este esperar sem esperar, essa espécie de lugar em vazio para que alguma coisa chegue que nós nem sabemos o que é, entusiasma muito. Lembra-me sempre, e por isso é tão bonito estar a falar convosco, porque aproxima-se de uma resposta que uma história que o John Cage terá contado ao Philip Guston. Eu gosto muito desta história, se calhar já vos contei, mas o John Cage terá dito ao Philip Guston: quando começas a trabalhar no ateliê, está lá toda a gente. Os amigos, os inimigos, as pessoas de quem tu gostas, os que não gostas, a história da arte, os conhecimentos, está lá tudo, estão lá todos dentro do ateliê. À medida que vais pintando, eles vão saindo, todos esses que estavam lá. E se tiver sorte, escrevia o John Cage, ou dizia o John Cage, se tiver sorte, até tu sais. E eu gosto muito deste momento final do se tiver sorte até tu sais, não é? Ou seja, que aquilo que esperas, aquilo que tanto desejas, que está traçado e que está, isso pode ser um impedimento terrível, precisamente para acolher o que passaria ao lado, porque estás tão pré-programado a só ver aquilo, que aquele outro que estava ao lado e que era melhor passou-te despercebido, e isso interessa-me muito, porque tem muito a ver também com uma noção que está ligada a estas tuas conversas, Orlando, que é da suspensão. É uma espécie de suspensão de julgamento, não é? Uma espécie de suspensão que os filósofos exerceram e que na Grécia Antiga se chamava epoché, e que depois foi recuperada também mais recentemente na fenomenologia, que é a ideia de suspendermos o juízo, fazemos uma redução aí, e isso é um ponto de partida importantíssimo também para a filosofia, ou seja, não partir dos pré-conceitos que temos em relação aos objetos ou aos fenómenos, mas sermos capazes de os pôr em causa, suspendermos a análise imediata para olhar de outros ângulos e encontrar o que não estávamos à espera de encontrar. Eu, pegando na tua conclusão deste o efeito surpresa, não é? Sim. No fundo, eu alinho muito com o que tu acabaste de dizer. Não sei, penso que a Luísa, a Sara e o André também, porque na atividade artística há muito essa relação com a surpresa. Uhum. Muitas vezes, talvez no ato criativo ou na própria idealização da obra ou no processo de trabalho, um momento a que pode ser chamado final, muitas vezes há um efeito surpresa, e isso é um lado quase que infantil de
de conquista, de... Não, e sabes, o princípio da filosofia, segundo Platão e Sócrates, é o espanto. Sim. Portanto, é essa surpresa, não é? Esse é o princípio da filosofia, deve ser, é aí que começa o pensamento filosófico, é na surpresa, nesse espanto diante do mundo e da realidade, não é? E por isso é que há qualquer coisa da filosofia como uma das belas artes que me interessa sublinhar. Sim, este cruzamento agora é fantástico. Estou muito contente com essa possibilidade do que está a acontecer e lançava para a Sara e para o André a questão de, neste período literal, em que de repente ficámos como se falou na conversa anterior com o Carlos Pimenta, ficámos dentro de uma cena, de uma peça do Beckett, e confinados, como na peça de fim de partida. O que acontece, por exemplo, com a Sara e com o André é que trabalharam imenso, produziram imenso, depois já passa a Luísa, mas vou-vos perguntar como é que fizeram uma espécie de contraciclo neste período. Não é que não trabalhassem antes. Só para dizer que também me faz pensar no filme do Buñuel, O Anjo Exterminador, ou eu estava a dizer ao André que também me sentia naquele póster do Bruno Munari, que ele está sentado num cadeirão a tentar ler em várias posições. Pronto, isto é o que eu sinto em relação a esta. Mas não foi premeditado, foi mais uma vez, foram coisas que foram acontecendo. Exato. Inicialmente nós estivemos parados sem fazer nada para aí um mês, talvez, e depois começaram-nos a convidar para fazer uma coisa daqui e outras ali, e às tantas, pronto, não, foi avassalador, não conseguimos e voltámos a ter. Mas tu estás a dizer concretamente o inquérito, é isso ou não? Exatamente. Pronto, então, isso foi da outra quarentena, na primeira, que a Celina Brás, da Contemporânea, nos desafiou a criar uma espécie de correspondência com os outros artistas. E nós pensámos um bocadinho e ocorreu-nos aquele inquérito aos 40 ou 60 artistas do Julião Sarmento, que ele tinha feito para a Alternativa Zero, e pensámos fazer qualquer coisa do género, aplicada à quantidade de artistas que existe hoje em dia e não por correspondência de correio, CTT, mas por e-mail, que é o... Pronto. Claro. E então, acabou de sair da gráfica este inquérito que online se chamava inquérito a 471 artistas, que eram os artistas que tínhamos conseguido contactar, ou tentado contactar, até ao final do ano passado, e fisicamente inquérito a 263 artistas, que são os que efetivamente responderam. Fantástico. Onde está a Luísa e onde está o Orlando. E o que é que perguntaram aos artistas agora? De que é que consta o inquérito? São 4 perguntas. Exato. A primeira é exato. O Julião tinha usado uma imagem de um padrão de leopardo, acho eu. E portanto nós usámos uma imagem do vírus, uma imagem assim relativamente abstrata como ele tinha usado, e a primeira pergunta é exatamente igual, é o que representa a imagem, e depois a segunda pergunta, de que forma é que o assunto representado afetou a sua vida e prática artística, e depois fizemos 2 perguntas nossas entre aspas. Exatamente, são nossas, que é o que deve mudar para que tudo fique na mesma, digamos, porque nós sentíamos de certa forma que essa paragem no tempo tinha um lado meio assustador, mas tinha um lado também que nos agradou bastante. Portanto, queríamos que essa pergunta fosse muito aberta, que possibilitasse as 2 respostas, sendo uma resposta negativa como uma resposta mais positiva. E depois, e o que fazer daqui para trás, ou seja, porque de repente tu parar tudo dá vontade de refletir um pouco, tem-se a oportunidade finalmente de parar e pensar o que é que andámos a viver. E no fundo, como eram muitos artistas, era para possibilitar ter respostas muito diferentes, porque não respondessem todos da mesma forma. E resultou nesse sentido.
E pronto, e se tudo correr bem, quando isto acabar, vamos lançar, vamos fazer um evento em que os artistas possam ir buscar o seu. Mas isto deu-nos muito trabalho, mas fizemos outras coisas também com o Paulo, por exemplo, no Plano Nacional das Artes, na Escola da Alhandra, através do Zoom, e às tantas multiplicámos em projetos muito diferentes. Sim, foi muito cheio este ano. Muito obrigado por isso, eu agradeço. Obrigado também. A Luísa também não esteve minimamente parada. Pois não. Pois não. É assim, o primeiro confinamento foi uma experiência pessoal muito intensa, correu tudo bem felizmente. O Manel, meu marido, teve um acidente de bicicleta e destruiu um joelho, e tinha os 2 filhos com a escola online, não é? Então foi ser tudo para todos, 2 meses. Muito felizmente, durante esses 2 meses caíram assim uns convites maravilhosos de trabalho, que eu disse que sim e que foram sendo adiados sucessivamente. Tive várias exposições canceladas durante, não é? Não por não poder, mas porque as coisas também não podiam acontecer. Felizmente foi todo um conjunto, mas não, já está bom. Muito trabalho, felizmente, é sempre um desafio. É bom que a vida é mesmo o que acontece quando nós estamos a fazer planos, não é? E nós queremos, claro que é bom desejar estar sempre à altura do que acontecer, não é? E que bom que foi uma coisa tão leve, pensando em toda a tragédia que se está a passar realmente, não é? Na vida de tanta gente, foi uma contrariedade que acho que é muito bom acolher, não é? E ver sentido. Agora, tenho o meu ticket freedom neste novo confinamento, porque tenho estes projetos a que não posso falhar. Existe a escola online, mas eu tenho que fugir, porque também sabe muito bem. E pronto, que é ótimo. Sim. E um filósofo não para da mesma maneira que o artista também não. Dizia o Nuno Vicente na outra conversa onde ele esteve presente que era muito bom. Isto ele dizia na entrevista que teve na altura dos prémios EDP, que ele dizia na altura, nesse vídeo que eu estive a ver, que é muito bom quando o artista está parado, sentado, a olhar para a paisagem e alguém pergunta, ou seja, e o artista pode dizer eu estou a trabalhar. Isso é de facto uma coisa que está muito associada à filosofia, que é parar, não é? Ou caminhar, como muitos filósofos faziam, não é? Caminhar e pensar. Neste caso, parar ou estar parado a pensar é muitas vezes o dia-a-dia de um artista. É a associação também antiga do trabalho filosófico ao ócio como fundamental, não é? Ou seja, tão determinante. Assim, contrariar o negócio e ser capaz dessa abertura e dessa disponibilidade, não é? Aquilo que há pouco citava de John Cage tem tudo a ver com isso, que é uma espécie de esvaziamento para que alguma coisa aconteça, dar atenção para que alguma coisa aconteça, de parar, como agora estávamos a dizer. Infelizmente, por causa do trabalho no Plano Nacional das Artes, o estar em casa não é ao limite condicionante para desenvolver muito o trabalho que é necessário fazer e, portanto, houve se calhar muito mais reuniões porque já não precisava de andar pelo país a fazê-las e portanto eram umas atrás das outras e continuam a ser hoje já reunir com Tomar, com a Madeira e com os Açores, de maneira que coisa que demoraria muito mais tempo porque não nos lembrávamos que já podíamos fazer estas reuniões desta maneira, não é? Portanto andava pelo país de um lado para o outro a fazer estes encontros. Agora os encontros acontecem mais facilmente e isso foi uma coisa boa, positiva. Ao mesmo tempo havia este lado da viagem que me interessava imenso, que é esse movimento, esse estar sozinho era também trabalho para mim, no sentido de aproveitar o ócio, coisa que agora não é tão fácil, são reuniões umas atrás das outras e estes encontros em frente ao ecrã que não são tão interessantes quanto ver as pessoas e estar com as pessoas, e portanto há um lado
perda aqui também que é importante sublinhar. Portanto, o que aconteceu foi, se permitiu pensar algumas atividades e escrever para alguns eventos ou acontecimentos do plano que era preciso, também tivemos que dar uma resposta mais imediata às escolas que estavam fechadas logo no início de março passado, há um ano, faz agora um ano, e aos projetos que tínhamos de artistas residentes como a Sara e a André, em Alhandra, e que de repente as escolas estavam fechadas e tínhamos que imaginar ou repensar ou com eles pensar outros modos de ligação e de relação, e isso foi e continua a ser uma parte do trabalho do plano, ou seja, não é se calhar o lado que estava há pouco a Luísa a indicar, que é um lado ativista que também não podemos perder, ou neste sentido até artivista, que é de dar uma resposta ou procurar uma resposta mesmo no meio desta pandemia e tentar ajudar da maneira que conseguirmos os alunos, os professores, os pais e os artistas. Esse tem sido o trabalho. Como o plano se desenvolve em muitas áreas, há trabalho a desenvolver com as instituições culturais, com os governos regionais, com as autarquias, com as escolas, portanto há muito mais do que apenas o visível ou aquilo que se vê é assim uma espécie de ponta do iceberg e que a pandemia permitiu continuar a desenvolver. Obrigado. Luísa, outra coisa que eu pensei quando estava a pensar como seria esta conversa tem a ver com estarmos aqui presentes, muito, um ponto em comum ser a prática artística ou uma ideia da necessidade da arte como coisa fundamental, ainda que estejamos sujeitos a condições, como se dizia na conversa que eu tive anterior, de que não há memória, quer dizer, não temos, isto é uma coisa, não há propriamente uma memória de termos estado numa situação como esta. E portanto, perspectivando o futuro imediato, de que forma é que a arte e os artistas, e o Paulo está aqui também associado como diretor deste plano que implica essa relação de aproximar os artistas, as obras de arte e as novas gerações, de que forma é que isto se pode articular, sei lá, pode não ser atrofiado pelo que está a acontecer, no fundo é isso. Sim, que eu já não sei onde é que eu ouvia ou lia que nunca houve tantos artistas a trabalhar na cozinha ao mesmo tempo, como durante estes tempos, não é? Eu próprio já fiz muitos desenhos completamente fora do que é costume na cozinha e ganhei mesmo esse hábito. Eu comprei uma caixa nova de canetas boa só para esses desenhos da cozinha. É assim, eu gostaria, se eu fosse mais otimista, se não fosse já um pouquinho cética, diria que isto era uma enorme oportunidade para repensar uma série de coisas. Nessa mediação entre o que os artistas fazem e as pessoas que o podem receber, não é? Será uma coisa maravilhosa. Eu vejo um grande frenesim no nosso meio para que as coisas voltem exatamente ao que eram o mais depressa possível. Se tiverem que ser um pouco mais selvagens, pois então que sejam, porque temos que salvar o barco que está a afundar. Isso acho menos interessante, mas parece ter bastante mais força. Já houve, claro que o online tem muitas limitações, não é? O facto das pessoas estarem agarradas a ecrãs o dia todo tem imensos problemas. Não é por acaso que as peças se fazem
com matéria, não é? Com corpo, não é por acaso que nós temos corpo. O mais irritante do online é que o nosso corpo parece ser um elemento de tropeço, não é? Se nós tivéssemos sido todos uploadados para qualquer lado, já, então era tudo perfeito. Não, eu não sou nada disso, não, eu não estou por aí, nem quero ser uploadada, nem eu, nem o meu trabalho, portanto terrem-me, façam outra coisa qualquer. Mas claro que em tempos de espera e em tempos de emergência como estes, é melhor algum contacto do que nenhum contacto, não é? Sim. E houve imensas iniciativas muito interessantes, que não devem substituir a coisa real, não é? A nossa experiência inteira, com os sentidos todos. Pronto, são um ótimo utensílio, mas não devem, para mim, não tinham cabimento nenhum vir substituir. Como? Talvez o primeiro confinamento tenha lançado uma dúvida sobre, mas depois o voltar ao contacto eliminou, não. Sim, é bem possível. É mesmo na relação, não é? Claro, pois, e pronto, essa coisa, é boa essa consciência muito arguta com que ficamos todos, que nós precisamos de relação, que nós somos feitos para, é uma coisa, é como respirar, não é? Uns com os outros e com as coisas, não é? Uma coisa direta. Pronto, isso talvez seja um grande fruto, esperemos que esse fique, não é? Que se tomem medidas para haver uma maior... Pronto, o plano das artes é essencial, não é? A educação pela arte é a grande sementeira, acho eu, para que esse caminho entre o que os artistas fazem e as pessoas que tenham ferramentas para ler, não é? Para tirar para si o que quiserem, é o fundamental. Não sei se as coisas vão ser aceleradas ou atrasadas com isto. À partida há logo um atraso, não é? Que é um dos grandes desejos de um plano como este, é essa aproximação de corpo, não é? E hoje está... não é possível, não é? Ou seja, está proibida e isso é um atraso, não há dúvida, não tenho dúvida nenhuma em relação a isso. Há outro ainda mais fácil de compreender, um propósito como o Plano Nacional das Artes tem um grande propósito, que é quebrar o muro entre a escola e a comunidade, não é? E neste caso a comunidade cultural, os artistas, as instituições culturais, os museus, os teatros, temos que quebrar esse muro. Esse muro tem que deixar de existir. Os artistas têm de entrar na escola, as instituições culturais têm de entrar na escola e a escola tem de usar o território cultural como um território educativo, não é? Ou seja, a escola ser um polo cultural, os museus e os teatros e o património ser um território educativo. Este é o grande propósito do Plano Nacional das Artes. O que é que aconteceu com a pandemia? Voltaram outra vez os muros, não é? Ou seja, os muros ainda ficaram mais fortalecidos e, portanto, eu não tenho dúvida nenhuma que este momento atual, se nos permite, por um lado, como dizia o Orlando e a Luísa, que haja uma consciência nas nossas vidas da importância da música, do cinema, das artes, assim de uma forma genérica, porque isso passou a ser muito vivido e experimentado. Não é que não estivesse já lá antes, mas se calhar agora ainda se tornou mais óbvia. Por outro lado, essa experiência da ligação com algumas obras de arte a partir do virtual ou do digital não é substituível, como dizia a Luísa, quer dizer, falta corpo, e falta-nos corpo, e portanto há um lado de desmaterialização do corpo que o digital assinala e que já não é novo, mas que me apavora, ou seja, no sentido, é perigoso. Portanto, há um trabalho a fazer no digital, eu acho que aí julgo que não podemos voltar atrás. As instituições culturais, por exemplo, a maneira como comunicamos, usar o meio com todas as potencialidades que ele tem, mas isso não pode ser um substituto em absoluto da relação com a obra de arte, da saída, do contacto, do estar diante de, e temos que dizer isto muitas vezes, não é? Porque é fácil a substituição, basta ver a imagem, não basta, uma obra não é uma imagem, e basta ver um filme, também não chega, uma coisa...
e isso todos, julgo que já todos estamos de acordo. E, portanto, no primeiro momento, assim, na primeira onda da pandemia, foi fundamental dar uma resposta no online e fizemos uma página com recursos digitais, pedimos aos artistas que estavam a trabalhar connosco, como a Sara e o André, que também pensassem para aí e que dessem aí uma resposta e que é fundamental e que é muito importante. Na segunda fase, quando abriram as escolas, aquilo que quisemos comunicar às escolas foi: não deixem de ir aos teatros e aos cinemas, que são seguros, deixem os artistas entrar nas escolas, que é fundamental que isso aconteça, e portanto quisemos comunicar dessa maneira, e portanto há este perigo de assim, uma espécie de desmaterialização, de perda do corpo, contra o qual temos que lutar, e obviamente se queremos a relação com as obras de arte é com o homem inteiro, não é? Ou seja, com a experiência do humano inteiro. Sara, André. Diz. Como é que, no fundo, eu já me esqueci da pergunta, que eu tenho dificuldade em fazer perguntas curtas, mas tinha que ver com a arte como o meio, e nós somos agentes desse território, para fazer diminuir estes problemas que de alguma maneira estão agora a ser levantados e que estão a ocorrer, e os problemas são, quer dizer, desde as rotinas que parece que alteram a nossa perspectiva sobre o tempo, até de repente habituarmos demasiado a estar em casa, por exemplo, ou não sair, ou então pensar mais do que seria suposto. Agora sim, mas partindo do princípio que haverá um tempo futuro onde isso não será uma questão como é colocada agora. Talvez seja de outra maneira, influenciada por esta. Mas como é que a experiência da arte, não é, pode motivar isso, ajudar? É difícil de imaginar. Não é? Acho que eu pessoalmente sinto-me um pouco desarmado. É isso, o primeiro confinamento foi uma coisa, nós vivemos, atravessámos, passou, e agora este é inesperado. Portanto, enquanto não retomarmos, não... Ao mesmo tempo, de encontrar aquilo que a Luísa estava a dizer, no primeiro senti um interesse por parte de muitas pessoas em repensar o regresso, que agora as pessoas parecem que já estão muito saturadas, e justamente têm muita força, têm muita vontade a todo o custo. Que as coisas fiquem iguais. Uhum. Eu acho que eu sou pessimista nesse sentido, acho que as coisas vão voltar a ficar todas como eram antes. Não? São mais aborrecidas. Acho que as pessoas não se vão cumprimentar como antes, não é? Não vai ser tão caloroso, pelo menos nos primeiros tempos, mas acho que o corpo não se esquece de nada, acho eu, como estar em inaugurações, como estar à noite, sei lá, acho que... Sim. Agora, do ponto de vista da nossa rotina de trabalho, não mudou quase nada isto, na verdade, porque nós sempre passamos o dia em casa a trabalhar, normalmente nem vamos para o ateliê, só vamos para o nosso filho à escola e voltamos, normalmente é a única coisa. A única coisa que mudou foi isso, foi ter o nosso filho sempre connosco, que foi ótimo. Exato. Portanto, não... Pronto, pois faz falta viver as obras, claro, presencialmente com os amigos, isso faz falta. Ir ao cinema. Mas felizmente ainda tivemos um bocadinho disso ali entre setembro e novembro, talvez, não é, que deu para saciar a saudade. Agora não sei. Não, eu posso... algumas das questões para esta conversa vêm daquele também questionário, parece que andamos aqui a fazer isto partir de um questionário, vocês também fazerem um questionário, não, um inquérito, é melhor, um inquérito. E aqui havia uma pergunta neste inquérito, lá na altura da exposição Wait, a pergunta que já foi tocada aqui, o assunto já foi tocado, e a pergunta era a última, e era sobre o digital. O digital assumiu-se como um meio totalitário para o qual todos os outros convergem, e qual é o impacto disso no teu trabalho?
Se a resposta fosse hoje, por exemplo, na prática de dar aulas, por exemplo, ou de ter reuniões, ou ter este contacto, como nós estamos a ter agora, desta maneira, percebemos que é fácil estarem aqui um conjunto de pessoas de vários pontos do mundo. Isso já aconteceu na segunda conversa, estavam aqui pessoas mesmo com posições geográficas diferentes, mas de repente o digital parece que chega aqui e agora é a minha vez. Quer dizer, como é que pensamos sobre isso? Pois. Desculpa, avança. Não, eu ia dizer que eu nem no confinamento, no anterior confinamento, nem neste, eu procurei muitas coisas, mas também porque o tempo é curto, não tenho tempo para ir ver exposições online, nem de ver muitas séries, não. O tempo vai-se num instantinho, não sei, para mim não usufrui muito isso do online, nem para nós, nem para consumir nada. Sim, é verdade, nós não somos muito digitais assim, mas por exemplo no Plano Nacional das Artes foi muita pena de não poder estar nas salas com as crianças, realmente é uma barreira que não, foi ótimo na mesma, mas de certeza foi metade do prazer que teríamos tido em poder estar nas salas a fazer coisas. Mas, há muito que se perde aí, não é? E aliás, qualquer professor percebe isso também, não, obviamente na experiência artística e no trabalho artístico é vivido de uma maneira, mas percebemos que há qualquer coisa que falha e que não é recuperável na relação, na maneira como tocamos, ou então estamos atentos a um gesto. Eu, por exemplo, eu tenho feito imensas conferências, mas é das coisas que mais me custa é estar a fazer uma conferência em que ainda por cima a única pessoa que eu vejo sou eu, porque muitas vezes não é, metem a pessoa que está a falar, sou eu, olhar para mim próprio, não é? E eu preciso dessa ligação, eu julgo que da mesma maneira que a minha relação com uma obra de arte, ou a nossa relação com a obra de arte, não depende apenas de qualquer coisa que está por trás da obra, não é no sentido de o artista, mas qualquer coisa que acontece diante da obra, entre mim e a obra, não é? É nesse espaço. Também acho que uma conferência acontece nesse espaço, entre a pessoa que está a falar e a audiência que está diante dele, e portanto ver os olhos, ou então perceber que as pessoas estão a ficar chateadas ou incomodadas, e poder reagir a isso logo no próprio discurso. Estar a olhar para mim, às vezes até com um delay, não é? É das coisas mais irritantes, e eu que gosto muito de conversar e de fazer conferências, o online tem este problema. Depois tem um outro que é também esse uma conferência não é apenas o que eu vou dizer, não é? Ou o que eu vou ouvir, mas depois também tudo o que acontece à volta em redor disso, não é? Os contactos que podemos ter, o aprofundar uma conversa depois a seguir, o percebermos melhor a pessoa e compreendermos e de repente fazermos uma amizade, e isso não é a mesma coisa do simplesmente fazer uma conferência, e há aí, estou certo, qualquer coisa que vai continuar ou que permanecerá, mas espero mesmo, que haja a possibilidade de poder voltar a fazê-las diretamente e com as pessoas à frente, e isso eu desejo para breve. Não é a mesma coisa fazer uma conferência em Lisboa para o Brasil ou estar no Brasil a fazer a conferência, não é? E não tem a ver apenas nem com a viagem, não, tem a ver com poder estar com as pessoas e depois no fim podemos conversar e isso ser feita de uma forma mais aberta, e aprender coisas e descobrir coisas que de outra maneira não se descobrem. Se não assim, aí, nesses interstícios, isso eu preciso, ou seja, ver a reação e das coisas que não gosto mesmo é ter que estar a falar, a olhar para mim, quer dizer, fico demasiado ainda por cima autoconsciente, não é? Aquela coisa de, eu não posso fazer isto, não, esquece. Sim. Orlando, tu também tens miúdos em escola online, não é? Sim. Pois, já viste, é aterrador, então quanto mais pequenos são, pior é.
Eu estou com um no primeiro ano, pronto, tens um lado maravilhoso que é, estás a vê-lo aprender a ler, tu vês de uma semana para a outra o discorrer, o fluir, não é? Isso, essa parte eu nunca tinha acompanhado com tanto detalhe, naturalmente, e é bonita, mas é aterrador, percebes? E as reações violentas, percebes, disto ser uma violência, são muito reais. Pronto, há miúdos que são super, para quem isto é muito fácil, mas há outros para quem isto é mesmo uma bruta violência, e é interessante que eles talvez nos digam mais sobre coisas que nós já sentimos que temos que suportar, não é? Neste tipo de meios, não é? Essa dor de cabeça, que não, isto é assim mesmo, olha, pronto, bebe um café, bebe mais água, não, é uma ruptura, não é? É não. Pronto, a pessoa tenta dobrar, mas não deixa de ver a razão, não é? Sei exatamente do que falas, dois miúdos pequenos, iam estar no segundo ano também, e também é o que tu dizes, ver a aprendizagem é incrível, mas a sentir que eles também já sentem o desespero do contacto com o outro, nós estamos a assimilar novos elementos de como, não é? Como lidar, como diminuir, como fazer de colchão, ou seja, sim. Como é que eles podem sentir isso com menor impacto. No fundo, é esse um papel do adulto em consciência daquilo que está a acontecer à volta. Claro, ou que ferramentas, o que é que se pode mudar aqui, ainda que seja um bocadinho ao lado da regra, o que é melhor afinal, não é? O que é que seria o ideal aqui? Então, dentro do possível, não é? Por outro lado, também há aquelas ocorrências, como tu disseste, eu também comecei a desenhar muito mais, e também na cozinha ou em qualquer espaço, eu desenho faz de outra maneira, é curioso, é um fenómeno que se calhar é, como tu disseste, mais abrangente, e isso vai espelhar um pouco também a produção, parte da produção artística, e não só na sua forma, nas técnicas, depois na maneira como poderão ser apresentadas. Pois, podem ser coisas que fiquem sempre só na intimidade, mas de facto é uma ferramenta que nós elegemos em miúdos, não é uma coisa que as crianças fazem, que os malucos fazem, é uma linguagem que nos ajuda a não enlouquecer, ajuda numa altura destas, não é? Para quem está habituado a usar, aquilo é a primeira manga para puxar. É. Eu só para agora no âmbito do testemunho, e não vou falar dos desenhos que faço, no âmbito do testemunho também tenho uma filha no primeiro ano, mas da universidade, e por acaso foi das experiências com temos falado e temos conversado, que é a expectativa que se tem da universidade, e de repente a universidade, na verdade, não é só um conjunto de professores a falar para nós, não é? Ou seja, a universidade é uma vida académica, é uma vida de conhecimento de outros, de estar noutro espaço e de outra maneira. Portanto, é esta ligação, lá está, com outros modos de utilização do corpo no espaço. Isso tem sido impossível, não é? Para estes miúdos que começam a vida na universidade agora desta maneira, e portanto esta transição há uma transição simbólica, há uma mudança, mas não foi a mesma que nós experimentámos, não é? Ou seja, não é experimentada da mesma maneira, e eu também não tenho nem otimista nem pessimista, ou seja, como dizia o Almada Negreiros, entre mim e a vida não há mal entendido, e portanto não estou convencido que venha daqui bem ao mundo, no sentido que agora vai tudo mudar para melhor, como no princípio, não sei se recordam, havia assim uns discursos no princípio da pandemia, que agora, pronto, a humanidade vai compreender todos os erros que cometeu, e vai mudar tudo. Duvido, acho que não aprendemos com as outras, portanto não vai ser com esta que aprendemos, ou a história, infelizmente, devia ser a grande mestra, não é, e aprendemos muito pouco com ela, e por isso também não acredito nessas mudanças estruturais. Por outro, há outras que sim, mas da mesma maneira que eu recordo, não sei se lembram de uma série de desenhos do Fernando Calhau, uns pequeninos desenhos que pareciam feridas, espaços na pele ou no território, assim, e aqueles pequenos desenhos também se compreendiam porque o Fernando Calhau estava doente, e portanto era a possibilidade que já não eram das folhas grandes, era daquele bloco mais pequeno, e portanto tinha a ver com uma condicionante. Eu acredito que esta condicionante
já esteja a influir na vida dos artistas e na forma como fazem. Já vi alguns filmes, não foram assim muito entusiasmantes. Vi uma curta-metragem de um realizador italiano feito em confinamento, a usar um bonequinho do Papa Francisco e um bonequinho da Rainha de Inglaterra, e era um passeio lá em casa dele, do Papa Francisco e da Rainha de Inglaterra, uma história absolutamente maravilhosa, e foi talvez a coisa mais interessante que vi, feita no confinamento desta maneira, utilizando o cinema, as câmaras, aliás, de telemóvel, neste caso. Estou certo que haverá, como dizia a Luísa e o Orlando, algumas possibilidades que são testadas ou que agora poderão ter consequências, mas não vejo que daqui saia qualquer coisa de muito bom, então de completamente terrível. Também há esse outro lado, não é? Que agora os miúdos, esta geração está perdida, não é? Ou seja, por favor, quer dizer, então e as gerações da guerra também se perderam todas, gerações, portanto, esta ideia de que isto vai transformar a humanidade para melhor ou então completamente para pior, eu julgo que é preciso ter assim alguma serenidade, suspender o juízo e esperar. Há algumas coisas que eu julgo que aqui, também respondendo à tua pergunta, Orlando, as artes e esta relação com as artes, e no caso agora até do trabalho que nós desenvolvemos, eu julgo que pode importar, que é, se há qualquer coisa que a relação com a obra de arte também pode permitir, é podermos falar de nós, podermos nos compreender melhor, poder dizer o que sentimos, poder permitir que isso aconteça, não é? Expressar, ou diante de uma obra eu dizer, eu também já me senti assim, ou então poder falar de coisas que não falamos na primeira pessoa, mas falamos numa terceira, projetar, e eu julgo que nós precisamos disso como pão para a boca neste tempo. E eu espero que as escolas, os professores, as direções compreendam isso muito bem, percebam que há uma formação das emoções, da sensibilidade, desta relação com o corpo que falávamos há pouco, que vai ser determinante voltar a ela, e que queremos ser aí o Plano Nacional das Artes uma solução e uma ajuda para que isso possa acontecer, porque se há qualquer coisa que estávamos a falar e que esta pandemia traz, é claramente esse fechamento, às vezes dentro de meios que não são estes que estamos aqui a falar, do cuidado dos pais pelos filhos que estávamos a ouvir, e poder, num momento posterior, aproveitar as narrativas, sejam da literatura, sejam do cinema, sejam as obras de arte, aproveitar essa ligação para poder deixar vir ao de cima, expressar e formar também as emoções, e não passar por cima delas, não é? Ou seja, não passar diretamente para o lado intelectual, racional. Espero que isso possa desenvolver e que se dê mais atenção a isso nos próximos anos, isso sim. Muito obrigado, Paulo, porque fizeste uma conclusão fantástica. Não era o meu objetivo, mas se... Não, mas foi em tom de fecho deste pedaço de conversa, porque, pronto, onde se refletiu sobre estas coisas do momento, que são do agora, mas que também não são exclusivamente do agora, e é interessante este jogo com o tempo, não é? Porque este presente é um presente muito constante, tipo, amanhã não é futuro, amanhã ainda é presente, é assim, esta relação muito curiosa que acabamos por estabelecer. E mais uma vez agradeço-vos terem aceitado o convite para conversarmos aqui um bocadinho. Também aproveito para agradecer ao Museu Berardo pela possibilidade de construir este conjunto de conversas que estendem de forma não planeada, André, a exposição de 2019, e há pouco eu estava a pensar no Not High, que estava na exposição instalado, que é a boca em ecrã. A peça foi feita para ecrã, o Beckett no fim da obra faz as peças
sobretudo, pensa muito na possibilidade tecnológica do rádio, da gravação, da projeção da imagem. E havia ali uma tensão mesmo na exposição entre essa coisa do corpo e o espaço, como acontecia na obra da Luísa, e depois essa coisa da aparição digital ou da projeção na obra do Beckett. Muito bem, pronto, esta foi a quarta conversa. Estou muito contente com estas 4 conversas, com todos estes convidados fantásticos, e em particular vocês. Continuem ótimos, estão com ótimo aspecto, e o que eu tenho dito a todos é que na próxima vez, se não for antes, mas na próxima vez, ou uma das próximas vezes, possamos estar em Eu tive contato. imensa pena de não poder ter ido ao cabeleireiro hoje, mas eu prometo que na próxima, se abrirem os cabeleireiros, irá. Mas a Luísa está com o cabelo enorme. Gigante. Eu consigo. É verdade. Fazer um enorme esforço na aparência. Eu estou de. Pronto, isto não, pronto, é informal, mas. Estás de pijama para baixo. Eu estou de pantufas. Muito bom. Esse lado confortável é incrível, não é? Obrigada também, Orlando. Muito obrigado pelo convite. Gostei muito de estar Obrigado. Obrigada. Em breve podemos estar Até em breve. outra posição, num outro momento ao vivo. Adeus. Fiquem muito bem e tchau a todos. Obrigado. Até breve. Adeus. Até breve.